Amém, meus irmãos. Agora, dando continuidade, versículo 6 do capítulo 2 de Hebreus. Versículo 6: Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. É uma referência ao Antigo Testamento, Salmo 8, né? Salmo 8, que diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa do teu inimigo, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que ao homem mortal, aqui está o versículo, que ao homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O homem, ele tem limitações, ele foi feito menor do que os anjos, né? Em aspectos de poder. O homem, ele foi feito, né, com um tratado, e era um tratado de servidão a respeito de trabalho e cuidado com o Jardim das Maravilhas, né, o Éden, e também sobre uma multiplicação que seria feita ali entre Adão e Eva e gerando uma nação santa, em glória, não é? Em perfeição natural, em status de racionalidade divina e também sem pecado algum, né? Em glória, e manifesta justiça, bondade e, e próximo, né, daquilo que seria a santidade de Deus. Então, extremamente próximo daquilo que seria a santidade de Deus. E os anjos, eles foram feitos, né, antes do homem, anteriores ao homem, com propósito parecido, né, de adoração, mas com um serviço que manifestasse um poder muito maior, tanto que quando o homem ele é expulso do Jardim do Éden, é colocado então no portão, né, do Jardim do Éden, seres celestiais com espadas de fogo para que o impedissem o homem de entrar naquele jardim novamente. É, menores do que os anjos, pouco menores do que os anjos, né? A gente sabe o poder de um anjo, não é? Que em certo momento dizimou até mesmo a nação de Israel, quando por erro, né, Davi cometendo um erro, causou então a morte de 185 mil pessoas pela visitação de um anjo à nação de Israel. 185 mil pessoas. Você torna, torna talvez a potência e o poder de um anjo próximo de uma destruição de arma nuclear, como, né, isso pensando, né, em tempos modernos, né, talvez quantificando ali esse poder, mas provavelmente muito maior do que a gente possa deduzir, né, e conceber. Os homens, eles foram feitos pouco menor do que os anjos, porque se você comparar tanto homens quanto anjos com a pessoa de Deus Todo-Poderoso, é insignificante. Você pega uma quantificação de poder que é infinito. Então não é nem uma quantificação, é infinito. Como você compara o infinito com o finito? Simplesmente dizendo que aquilo que é finito não consegue comportar aquilo que é infinito. É só isso. Quando nós falamos sobre o poder de Deus e o poder do anjo mais poderoso, ou da legião de anjos mais poderosos, nós estamos falando de algo infinitamente maior do que a comparação de uma bomba nuclear e um formigueiro. É infinito maior, infinitamente maior. Então, os anjos são pouco maiores que os homens são um pouco menores que os anjos, e eles estão infinitamente abaixo daquilo que seria a pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em poder, em totipotência, onipotência, onisciência, onipresença e por aí vai. Deus ele é infinito e ele não pode, nenhum aspecto da criação pode comportar aquilo que é Deus. Deus, ele retém todas as coisas nele por isso, porque o seu ser, ele é tão grandioso, tão absurdamente grande e pleno e perfeito em si, infinitamente perfeito em si, que nada pode contê-lo. Então, ele é aquele que contém todas as coisas. Ele é aquele que detém todas as coisas. Né? Encontraram uma estrela esses dias maior, né, do que a NV-164, se não me engano, um buraco negro, aliás, maior do que NV-164, e é absurdamente maior do que galáxias, bilhões de vezes maior do que galáxias. Então, isso está dentro do universo, né? Contido naquilo que é o espectro de criação. E o espectro de criação está dentro daquilo que Deus é. Então, Deus ele retém tudo isso na palma das mãos. Não pode ser comparado a qualquer criatura.
mas a misericórdia de Deus nos une. O aspecto desse Deus Todo-Poderoso, que é a sua misericórdia, o seu amor, a sua bondade, nos une e nos atrai até Ele. Tanto que Cristo, ele é manifesto e precisa ser reconhecido como muito superior aos anjos, não é? Ainda que seja humano, filho do homem, ainda que seja um homem nascido virginalmente, mas Deus ali para cumprir toda a justiça e nos proporcionar uma vida em eternidade. Então nós temos, assim como os anjos, ao ladinho deles ali, ainda que eles sejam um pouco maiores do que nós, ao ladinho deles cumprir o máximo daquilo que é o propósito nosso como seres racionais criados, a adoração a Deus. Não, às vezes você para pensar, mas não é a missão. Não, é a adoração. Porque a missão ela leva ao propósito maior, que é a adoração. Quando você vai e cumpre o ID, né? Realiza a missão, você tem como alcunha final que aquela alma, aquela residência de almas, elas sejam então levadas a Cristo para serem adoradores, em espírito e em verdade. Então, o propósito maior é a adoração. Assim como aquele que leva, também aquele que é usado como mecanismo, né, para levar as boas novas e então manifestar a salvação através, né, da pregação da palavra, também precisa ser um adorador. Porque se fizer aquilo por vanglória própria, sem amor, nós entendemos que não existe valor algum espiritual ou divino ali. Pode ser que a pessoa viva para fazer isso, mas não faça para realmente adorar a Deus, faça para si mesmo. E aí Paulo vai dizer que é como um sino que não retine, ainda que seja lançado em fogo e morra, se não tiver amor, não tem significado algum, ou até mesmo quando nós vemos Cristo falando, né, nos evangelhos que, Senhor, nós realizamos maravilhas, Senhor, nós curamos, Senhor, nós pregamos o teu evangelho e Jesus pode não conhecer. Nós somos feitos para adoração, fomos criados para adorar a Deus, para manifestar adoração a Deus, reconhecendo o nosso tamanho, a nossa pequeneza, a nossa pequenez, em vislumbre a um Deus maravilhoso que, ainda que retenha todo o universo em si, ele olha para nós lá como se fosse um microscópio e nos ama. E não somente isso, ele vai e se relaciona conosco. O Espírito Santo presente em nós, reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador, entendendo o nosso propósito e vivendo uma vida relacional com um Deus maravilhoso. É disso que se trata. Versículo 6. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: Que é o homem? Que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? O homem, ele é muito pequenininho. Mas sabe quem lembra do homem? Deus. Sabe quem visita o homem? Deus. O Espírito Santo de Deus. Jesus, que por nós deu a vida, se entregou por nós, por amor a todos nós. Amém?